Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Chegando aqui nesta segunda-feira, abrindo mais uma semana com o destaque do futebol no final de semana. Eu sei que você pode ter optado por dar aquela descansada, se desligar um pouco, mas a gente está aqui para fazer aquela função importantíssima de passar as principais informações para você chegar no trabalho, na escola, na faculdade, já por dentro de tudo, podendo papear e comentar com propriedade sobre o que aconteceu no futebol brasileiro e mundial. Vamos lá então abrir essa semana que tem bastante polêmica, tem questão de arbitragem, tem Ancelotti se apresentando nesta segunda-feira na seleção brasileira, tem novo presidente na CBF, tivemos decisões na Europa, então vamos lá, já deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião sobre todas as polêmicas, né, todos os fatos do final de semana e pedindo para você se inscrever no nosso canal e também clicar no sininho aqui em cima para ser notificado assim que for sair um vídeo novo. Mas sem perder mais tempo, vamos lá na capa do nosso site, ugol.com.br. Você confere as principais informações. Já começou aqui, ó, tá vendo? Já tem polêmica aqui, né? Tem muitos detalhes, você vai passar por todo o noticiário, tudo que tem de importante sobre o seu time, o que vem pela frente, calendário. Já sabe como é que funciona o caminho. Vamos lá para o Campeonato Brasileiro, que é o que eu quero destacar aqui nesse começo, né? A 10ª rodada que começou no sábado com a derrota do São Paulo diante do Mirassol. Mirassol que a gente apostava ali, acreditava que era um time que ia brigar só para não cair. Tá conseguindo uns bons resultados, né? Vitória contra o Corinthians, agora venceu o São Paulo no Morumbi, vitória por 2-0, uma vitória bem interessante. Tivemos a vitória do Fluminense sobre o Vasco de virada no Clássico Carioca e o empate em 0-0 entre Atlético Mineiro e Corinthians. Aqui é o primeiro jogo que já teve algumas polêmicas também, questão de arbitragem que a gente pode discutir mais adiante. Mas foi no domingo mesmo que a coisa ficou um pouquinho mais complicada, começando com o jogo entre Grêmio e Bahia, a vitória do Grêmio, o Grêmio se reencontrando um pouquinho, daqui a pouco a gente passa pela tabela do Brasileirão, mas foi conquistado com uma vitória, com um gol do Bright White, numa cobrança de pênalti, um pênalti para lá de questionável, né? Eu estava assistindo a partida naquele momento e achei que o VAR ia fazer voltar atrás, né? Dá uma olhada aqui, eu acho que não teve toque, mas o pênalti foi confirmado e tá aí a vitória do Grêmio no seu estádio lá em Porto Alegre. O pessoal do Bahia ficou na bronca porque foi o lance que acabou decidindo a partida. Tivemos também o empate do Sport com o Internacional, para ficar aqui dos times gaúchos, né? O Internacional foi até a Ilha do Retiro e frustrou o torcedor. O Sport começou muito bem, fez 1-0 com 7 minutos, levou pressão, depois o Inter controlou o jogo, mas não criava oportunidade, e aí no segundo tempo empata com um belo gol do Gustavo Prado, né? Uma batida bem legal na bola, e ficou nisso. Finalzinho do jogo ainda, já ali por volta dos 40 minutos, o Sport ficou com um jogador a mais, teve a torcida empolgando, batendo palma, levando o time adiante para tentar a primeira vitória no campeonato, mas não foi dessa vez, e aí no final, vaias e mais gritos de burro para o técnico Antônio Oliveira, que ainda não conseguiu uma vitória com a equipe do Sport neste campeonato, né? Desde que assumiu, não conseguiu, somou seu primeiro ponto, e é o terceiro ponto do Sport no Brasileirão. Tem 3 empates apenas e o resto só derrota nessas 10 rodadas do Brasileiro. E aí a gente vai para mais polêmica nesse clássico que é uma rivalidade histórica, mas que se acirrou mais recentemente porque os dois times dominam o futebol brasileiro, e o Flamengo foi até o Allianz Parque e venceu por 2-0. Polêmicas aqui já partem do pênalti que foi marcado para o Palmeiras no primeiro tempo, se a posição do jogador o braço estava dentro da área ou fora, a bola de fato bate na mão, mas é difícil identificar se foi dentro ou se foi fora. A arbitragem marcou o pênalti e o Palmeiras perdeu, né? O Piquerez acabou cobrando e o Rossi fez a defesa que garantiu que o placar seguisse no 0-0. E aí no segundo tempo, mais polêmica com um pênalti em cima do De Arrascaeta. A arbitragem no primeiro momento não entendeu como pênalti, foi chamada pelo VAR e aí acabou marcando a penalidade. A minha impressão, a minha sensação é de que não acontece o pênalti. O lance é muito semelhante ao que aconteceu na Champions League, Arsenal e PSG no primeiro jogo, né? O Kvaratskhelia tem um lance desse também e acaba a arbitragem
rever e não marca nada. Eu não marcaria nenhum dos dois pênaltis, mas foi marcado e o Arrascaeta mandou para dentro e depois o Ayrton Lucas confirmou a vitória, dando uma segurada aqui, né? O Palmeiras tinha disparado e agora dá aquela segurada de novo na ponta do Campeonato Brasileiro. Eu vou passar pela tabela dentro de instantes, mas quero destacar ainda a vitória do Santos, né? O Santos reencontrou a vitória justamente no jogo contra o Vitória, jogando lá no Barradão. Vitória por 1-0, gol do Guilherme ainda no primeiro tempo. Neymar entrou no segundo tempo, está se recuperando ali, né? Entrou já ali na parte final da partida ok, né? Não foi um grande jogo do Neymar ainda, não é o que se espera, o torcedor só quer vê-lo em campo neste momento. Santos voltando a vencer no Campeonato Brasileiro, muito importante, mas ainda segue na zona de rebaixamento. Vou colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, situação de momento, né? O Palmeiras lidera com 22 pontos, o Flamengo na segunda colocação com 21, já apareceu ali bem colado. O Fortaleza perdeu para o Cruzeiro venceu o Fortaleza lá no Castelão por 2-0 e está ali na 20 pontos, então está todo mundo bem apertadinho aqui nessas 3 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, com um pouquinho menos contato a equipe do Red Bull Bragantino, que joga hoje, tá? Joga nessa segunda-feira contra o Juventude. Pode chegar aos 20 pontos também, e aí fica bem agitado. O Fluminense é o quinto colocado com 17 pontos, depois da vitória no Clássico. O Ceará é o sexto colocado, mas vai atrasar um pouquinho esse jogo, né? Contra o Botafogo, só lá no dia 4 do mês de junho, só na outra semana. Esse aqui, o G6, a situação de momento do Campeonato Brasileiro. Olhando a zona de rebaixamento, nós temos o Vitória com 9 pontos conquistados em 10 jogos, o Santos agora com 8 pontos, Juventude também com 8 e o Sport ficando para trás aqui. São 10 jogos, 3 empates, 7 derrotas para a equipe do Sport. Situação bastante complicada para o time pernambucano. Vamos passar pela Premier League, que teve a sua última rodada. Daqui a pouco a gente volta no futebol brasileiro para falar de seleção brasileira, mas tivemos a última rodada da Premier League e o Liverpool ficou no empate com o Crystal Palace. Foi muito importante aqui para mais uma marca incrível do Mohamed Salah, né? Conseguiu aí chegar a 29 gols, são 18 assistências. Ele iguala o recorde de participações em gols em uma só edição da Premier League, né? 47 participações em gols. E tem outro detalhe interessante, porque ele acabou sendo o artilheiro e o líder em assistências. É a segunda vez que ele consegue fazer isso na carreira e é o primeiro jogador a conseguir 2 anos com a liderança em gols e assistências no campeonato inglês. Então, uma marca sensacional do egípcio, campeão com a equipe do Liverpool. O Arsenal venceu a sua partida contra o Southampton. O Southampton já rebaixado fazia muito tempo. Manchester City confirmando a sua classificação para a próxima Champions League, assim como o Chelsea. O Chelsea venceu o seu jogo e garantiu também a vaga na próxima Liga dos Campeões. Teve a partida ali contra o Nottingham Forest, venceu por 1-0, tirou o Forest da Liga dos Campeões, tinha a chance se vencesse o seu jogo. O Newcastle também garantiu uma vaga, acabou perdendo em casa para o Everton, deu uma esperança para o Aston Villa, mas o Aston Villa não conseguiu vencer o Manchester United. Ficou sem o Dibu Martínez ainda no primeiro tempo, expulso o Dibu Martínez, e aí o United conseguiu uma vitória por 2-0. Tem polêmica, teve um gol do Aston Villa quando estava 0-0 e a arbitragem apitou antes, né? Sentiu que o jogador tinha dividido com o pé com o goleiro que estava segurando a bola, mas ele não tinha a posse da bola, mas apitou antes da bola entrar, então não tinha nem revisão do VAR, e o Aston Villa fica fora da Champions, vai ter que se contentar com a Liga Europa, e o Nottingham Forest vai apenas para a Conference League. Crystal Palace está classificado para a Liga Europa porque ganhou, né, a Copa da Inglaterra, e o Tottenham está garantido também na Champions porque ganhou
a Europa League final contra o Manchester United. O United com essa vitória chegou aos 42 pontos e subiu um pouquinho, foi para a 15ª colocação. Os 3 rebaixados já estavam definidos também, né? O Leicester City, o Ipswich Town e o Southampton. No campeonato italiano, tivemos também a última rodada com o Napoli confirmando o título. O Napoli venceu o Cagliari por 2-0 na sexta-feira. A Inter venceu também, mas aí não tinha o que fazer. A Inter até começou vencendo o seu jogo contra o Como enquanto estava 0-0 com o Napoli, mas o Napoli foi lá e fez sua parte. Belo jogo, bela festa também na cidade de Nápoles, tá? Atalanta garantida na Champions League, assim como a Juventus. A Juventus contra o Venezia, rebaixado Venezia, né? Acabou perdendo esse jogo também. Foi aqui, um teste para cardíaco, tá? Porque o Torino também não estava nem um pouco interessado em ajudar a equipe da Juve, estava perdendo para Roma e a equipe da Juventus foi lá e fez a parte dela, mas foi sofrido. Saiu perdendo por 1-0, virou 2-1, depois tomou o empate no segundo tempo em 2-2, quase levou a virada de novo, 3-2, mas conseguiu a vitória por 3-2, garantindo a classificação na próxima Liga dos Campeões. A Roma vai para a Liga Europa, Fiorentina vai para a Conference League. Rebaixados, Empoli, Venezia e Monza. Venezia está nesse sobe e desce há um tempinho já. Vou destacar também a Champions League feminina, com o título do Arsenal voltando a conquistar o título de campeão da mais importante competição de clubes europeus feminina depois de 18 anos, tá? O Arsenal não ganhava esse título, fazia 18 anos, venceu o favorito Barcelona, o jogo que aconteceu em Lisboa, no José Alvalade, casa do Sporting, uma decisão bem interessante do ponto de vista de público. O jogo não foi assim tão bonito, mas o Arsenal fez sua parte, vitória com um gol no segundo tempo, frustrando aqui a equipe do Barcelona, que era considerada a grande favorita. O Arsenal que já tinha superado o Lyon, também um dos favoritos ao título na semifinal, com uma vitória na França, e agora supera a equipe do Barcelona, um time que tem ali jogadoras espetaculares, né? A Putellas, uma das melhores do mundo, grandes jogadoras, e aí o Arsenal foi lá e conseguiu sua parte. Não foi um grande ano do Arsenal feminino, tá? Mudou de treinador no meio do caminho, não fez uma grande temporada no campeonato inglês, mas parecia bem focado mesmo a voltar a conquistar o título europeu e conseguiu fazer isso. Vamos voltar para o futebol brasileiro, porque tivemos um final de semana com eleição, vamos dizer assim, né? Candidato único, o Samir Chaude ganhou a presidência da CBF, né? Ele tinha conseguido registrar a sua candidatura com o apoio de 25 federações estaduais e 10 times, e para você registrar uma candidatura, você precisava ter o apoio de pelo menos 8 federações estaduais. Como 25 já tinham dado o apoio ao Samir, não tinha como ter concorrência, não tinha como, foi lá, disputou sozinho, ganhou com o voto de 26 federações estaduais e de 20 clubes. Tivemos alguns boicotes, tá? América Mineiro, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Botafogo, Corinthians, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, São Paulo e Sport. Eram times que tinham o poder de votar, né, times da Série A ou da Série B, e optaram por não votar aqui, reclamando bastante, eles que apoiavam a candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Temos uma mulher, a Michele Ramalho Cardoso, é a primeira vice-presidente da história da CBF. Chegou lá o Samir, já conversou com a imprensa e nesta segunda-feira, aliás, vai ter mais Samir na tela de todo mundo, porque teremos a apresentação de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti que chegou, tá aqui a fotinha dele lá, o Ancelotti chegou na noite do domingo no Rio de Janeiro, vai ser apresentado nesta segunda-feira, teremos a apresentação e apresentação com convocação da seleção brasileira. Lista já será feita e teremos comentário, claro, aqui assim que tivermos a lista, que tivermos as primeiras palavras do Ancelotti.
vamos colocar um vídeo para conversar sobre a seleção, o futuro da seleção brasileira, agora confirmado, oficial, hein? O Ancelotti, imagina o Edinaldo aí lamentando, né? Fez todo o trabalho para trazer o Ancelotti e agora o Samir foi lá, abraçou o novo treinador e vai tentar colher os frutos. Vamos ver o que vai acontecer. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o seu like e, como eu disse, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, porque vai ter o Gol nas Américas, vai ter podcast, teremos os comentários da seleção brasileira, muito mais aqui no ugol.com.br e no nosso canal no YouTube. Valeu, pessoal, aquele abraço, um ótimo dia e uma ótima semana.